embora Piaget tenha escrito um só livro a respeito da moral, né, esse livro chamado Juízo Moral na Criança, ele fez uma obra fundamental, ou seja, o livro Juízo Moral na Criança, as pesquisas e a teoria deste livro são até hoje atuais e deram base para uma série de pesquisas, notadamente nos Estados Unidos, ou seja, é um livro fonte de uma série de pesquisas e teorias, né? E nesse livro, na verdade, Piaget diz uma coisa nova para a época. E essa coisa nova é a seguinte, ou seja, assim como a inteligência, assim como o conhecimento evoluem, a moral também evolui. Ou seja, existe um desenvolvimento moral na criança. Por que isso é importante? Porque antes se pensava muito que a moral nada mais era do que uma mera interiorização dos valores e das regras que estavam colocadas fora. Então os pais diziam, faça isso, faça aquilo, os professores, os valores são esses, e a criança, digamos, pouco a pouco interiorizava esses valores, né? Pura e simplesmente. O que era fora ficava dentro e acabava a conversa. O que Piaget demonstrou com pesquisas e mais pesquisas, que na verdade há um desenvolvimento moral na criança, ou seja, há estágios também. Então o primeiro estágio é a anomia, a criança está fora do universo moral. O segundo estágio, que é justamente a entrada da criança no mundo moral, é chamado de heteronomia. Heteronomia significa basicamente que a moral é baseada no respeito pela autoridade e pela obediência. E essa fase de heteronomia depois é superada por uma fase chamada autonomia, onde agora a legitimação da moral não se dá mais pelo respeito pela autoridade, pela obediência, mas sim pelo contrato, pelo respeito mútuo, pelas relações e reciprocidade. Então a importância desse livro foi mostrar que também a moral evolui e existe, digamos, uma participação ativa da criança na construção da sua própria moral. Então vamos dar um exemplo. Você pergunta para uma criança de 5, 6 anos, quem é mais culpado? Alguém que quebrou 10 copos sem querer ou alguém que quebrou um copo, mas querendo, né? O que está em jogo aqui é o tamanho do dano material, 10 copos versus um copo, e a intencionalidade. Quem quebrou 10 não tinha intenção, porque fez sem querer, mas quem quebrou um tinha a intenção de quebrá-lo. Pergunta-se para a criança, então, qual dos dois... Primeiro, os dois são culpados? E a criança heterônoma dirá sim, já que houve um dano material cometido. E depois pergunta-se, qual mais culpado? E a criança heterônoma opta pelo autor da quebra dos 10 copos, porque 10 copos é mais do que um copo. Ela se baseia no, digamos, no tamanho do estrago, digamos assim, e não na intencionalidade. Você, inclusive, tem exemplos desse tipo com a mentira. Uma criança heterônoma, maior a mentira, é pior, ou seja, e não é a intenção da mentira, mas é, digamos, é a distância entre a verdade e o que foi dito. Como sempre em Piaget, a autonomia, portanto o estágio posterior será uma superação do estágio anterior. Então, nos exemplos que eu dei, a criança autônoma dirá, bom, não, os dois não são culpados, apenas é culpado aquele que teve a intenção de quebrar. Evidentemente, ele teve a intenção de quebrar e quebrou um copo, ou seja, o fato de haver 10 copos quebrados absolutamente não conta mais. Como a mentira, o que vai contar não é o tamanho da mentira, mas sim a intenção de enganar.